presidente Jair Bolsonaro embarca hoje para uma visita oficial de 3 dias a Israel. A viagem retribui a vinda ao Brasil do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que prestigiou Bolsonaro durante a posse no dia 1º de janeiro. Ambos se encontram amanhã em Tel Aviv. Segundo a presidência da República, Bolsonaro pode assinar até 4 acordos de cooperação com o governo israelense em áreas como defesa, serviços aéreos, saúde e ciência e tecnologia. Bolsonaro será acompanhado por uma comitiva formada pelos ministros Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, Bento Costa Lima, de Minas e Energia, Marcos Pontes, de Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Internacional, além do tenente brigadeiro do ar Raul Botelho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e do secretário da Pesca, Jorge Saif. O grupo ainda inclui os senadores Chico Rodrigues, Flávio Bolsonaro e Soraya Tronic e a deputada federal Bia Kicis. O presidente disse no Twitter que os compromissos em Israel serão de grande importância para o Brasil. Segundo Bolsonaro, serão negociados acordos na área de ciência, tecnologia e defesa, entre outras. Ótimas expectativas. Israel é uma nação amiga e juntos temos muito a somar, afirmou. O tempo total de voo até Israel é de aproximadamente 20 horas. A comitiva presidencial parte às 13 horas da base aérea de Brasília e faz uma escala técnica em Las Palmas, no arquipélago espanhol das Canárias. A chegada ao aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, está prevista para as 10 horas de domingo. Bolsonaro e Netanyahu devem ter um encontro privado na tarde de domingo, seguido por uma cerimônia de assinatura de acordos de cooperação e, em seguida, uma declaração à imprensa. Está prevista a assinatura dos seguintes atos conjuntos entre os dois governos. Acordo de cooperação em ciência e tecnologia, que tem o objetivo de desenvolver, facilitar e maximizar a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas de ambos os países. Acordo de cooperação na área de segurança pública. Acordo de cooperação em questões relacionadas à defesa. Acordo sobre serviços aéreos com o propósito de estabelecer e explorar serviços aéreos entre os dois territórios. Memorando de entendimento entre o Gabinete de Segurança Institucional e a Autoridade Nacional de Cibersegurança de Israel na área de segurança digital. E plano de cooperação na área da saúde e medicina entre ministérios da saúde dos dois países para os anos de 2019 a 2022. A agenda do dia termina com um jantar oferecido pelo primeiro-ministro de Israel ao presidente brasileiro. No dia seguinte, a comitiva brasileira visita a unidade de contra-terrorismo da polícia israelense, onde deve acompanhar uma demonstração prática de ações executadas pela Divisão de Segurança. Na sequência, Bolsonaro faz uma visita e preside uma cerimônia de condecoração da equipe de resgate de Israel que esteve em Brumadinho, após o rompimento da barragem da mineradora Vale. Os integrantes da Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel receberão do presidente a insígnia da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a maior distinção dada pelo governo brasileiro a estrangeiros que prestaram relevantes serviços ao país. No mesmo dia, em Jerusalém, Bolsonaro faz uma visita ao Muro das Lamentações, o segundo local mais importante do judaísmo. O local foi construído com parte do muro do Templo de Herodes, levantado pelos judeus após anos de cativeiro. Na terça-feira, Bolsonaro toma café da manhã com dirigentes de startups brasileiras e israelenses e depois participa de um encontro entre empresários dos dois países. O presidente deve ainda visitar uma exposição de produtos de empresas de inovação e um centro industrial de alta tecnologia. À tarde, a comitiva presidencial visita o Centro de Memória do Holocausto Yad Vashem e uma exposição de fotos com a mesma temática. Jair Bolsonaro deverá participar de uma cerimônia de deposição de flores e visita ao Bosque das Nações, em Jerusalém, em homenagem a diplomatas brasileiros que ajudaram as vítimas do nazismo. O presidente retorna ao Brasil na quarta-feira. Antes do embarque, ele deve se reunir com brasileiros que residem na cidade israelense de Ra'anana. Às vésperas de viajar para Israel, o presidente Jair Bolsonaro disse que pensa em criar um escritório de negócios em Jerusalém. A iniciativa não afasta a possibilidade de futuramente transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, afirmou à Agência Brasil que a transferência de representações diplomáticas estrangeiras de Tel Aviv para Jerusalém deve ser observada sob o ponto de vista técnico. Após a decisão dos Estados Unidos de mudar sua embaixada, Paraguai, República Tcheca e outros seguiram na mesma direção. A discussão toda sobre a embaixada é que se trata de uma questão técnica.
Na programação da viagem estão previstas a discussão sobre a construção de mini-satélites, homenagem à equipe de resgate israelense que veio ao Brasil durante a tragédia de Brumadinho, visita ao Museu do Holocausto Yad Vashem e a sala de controle do módulo especial Bereshit. Israel é hoje um dos líderes mais avançados do mundo em tecnologia espacial. Tanto os Estados Unidos como Israel estão cooperando na área espacial com o Brasil. Isto significa que Brasil e Israel terão cientistas de alto padrão trabalhando juntos. Teremos pesquisas tecnológicas avançadas, disse o embaixador. O presidente Bolsonaro vai visitar a sala de controle módulo espacial que Israel enviará para a Lua. O módulo lunar robótico Bereshit, que significa Gênesis em hebraico, deverá descer na Lua em 11 de abril. Israel se juntará desta forma a um clube exclusivo de países que colocaram um módulo robótico na Lua, como Estados Unidos, Rússia e China. Com um grupo de empresários, estão previstas reuniões para possíveis parcerias nas áreas de mineração, energia, tecnologia e espacial em agendas separadas. Acreditamos em cooperação, em expansão da economia, em achar lugares em que as economias se complementem, em lugares que israelenses ajudem o Brasil e brasileiros ajudem Israel, afirmou o embaixador israelense. Em seguida, Yossi Shelley acrescentou: a meta é criar mais empregos, aumentar a renda, criar um grande bem-estar para as pessoas dos dois lados. Bolsonaro visitará o Museu Yad Vashem, em Jerusalém, no qual estão peças, objetos, fotografias, imagens e som que fazem lembrar o Holocausto, assim como homenagens a não-judeus que ajudaram no resgate das vítimas do nazismo. O presidente homenageará diplomatas brasileiros que arriscaram a vida ao conceder visto e acolher judeus em Hamburgo e Paris, para evitar que eles fossem presos e enviados a campos de extermínio pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro prestará homenagens ao embaixador Luiz Martins de Souza Dantas e a Aracy Carvalho de Guimarães Rosa, mulher do escritor João Guimarães Rosa. As informações são da Agência Brasil. Uma reportagem da TV NBR lembra que o Brasil esteve entre os primeiros países a reconhecer a existência do Estado de Israel. Assista. Um relacionamento antigo que nasceu quando Israel ainda não havia sido criada. Em 1947, o então chanceler brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas, uma sessão que tomou uma decisão histórica, a partilha da Palestina, o que levou à criação do Estado de Israel. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer essa condição de Estado independente em 1949. De lá para cá, essa relação se estreitou. Brasil e Israel compartilham uma longa história de intercâmbio nas áreas técnica, científica e tecnológica, com acordos nos campos da educação, saúde, agricultura e pesquisa científica. Os dois países se auxiliam e levam um pouquinho do estilo e da cultura um para o outro. O tropicalismo, a bossa nova, o samba e até o forró influenciaram a música israelense. Muitas canções brasileiras que marcaram época foram traduzidas para o hebraico. Essa proximidade histórica tem se mostrado ainda mais fortalecida. Bolsonaro ainda não havia tomado posse quando recebeu a visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no Rio de Janeiro. Um encontro que fortaleceu as relações bilaterais. Mais do que parcerias, sermos irmãos no futuro, na economia, em tecnologia, em tudo aquilo que possa trazer benefício para os dois países. O premier permaneceu no país e esteve na posse. Benjamin Netanyahu foi saudado nas ruas. Quando o Brasil assistiu assustado à tragédia de Brumadinho, que resultou na morte de mais de 200 pessoas, Israel ofereceu ajuda. 132 militares do país foram a Minas Gerais auxiliar na busca por pessoas soterradas. Médicos, engenheiros e especialistas em salvamento israelenses se juntaram aos brasileiros na procura por vítimas. Na mala, radares que ajudavam na localização de celulares a 4 metros abaixo da terra. Os israelenses estiveram no resgate de 35
45 corpos e receberam homenagens antes de ir embora. Quando esteve no Brasil, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu convidou o presidente Jair Bolsonaro para que retribuísse a visita e viesse a Israel. O presidente aceitou o convite. Aqui, o presidente brasileiro deve assinar vários acordos de cooperação em diversas áreas, uma troca de experiências e ajuda mútua. I think there is huge potential on the business side. If you look at the countries on their characteristics, we are complementary countries. So Israel is very good with creating innovation with startups. Brazil is excellent with scaling up companies, managing large scale, penetrating large markets, very open to innovation. So on any aspect that you look at, you will see that collaborating makes a lot of sense. Pouco a pouco, as duas nações constroem relações ainda mais próximas e a fé é um ponto em comum. Todos os anos, cerca de 50 mil brasileiros visitam a Terra Santa. A grande maioria busca orar no país que reúne cenários que marcaram a história e as religiões. Do alto do Monte das Oliveiras, eles veem a antiga cidade, com suas mesquitas, templos e sinagogas. Conhecem a Igreja de Todas as Nações, no Getsemane, local que para os cristãos, Jesus orou antes de ser preso. No Muro das Lamentações, oram no local onde os judeus acreditam ser o último vestígio do Templo de Salomão e se viram para Meca no momento do Salá para fazer suas orações. Nas ruas de pedra, seguem os passos de Cristo na Via Crucis e conhecem cenários de momentos importantes do Antigo Testamento, como essa mesquita, sagrada para o islamismo, para o cristianismo e para o judaísmo. Judeus, muçulmanos, cristãos, pessoas do mundo inteiro, reunidos pela fé. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.